A gente sai do assunto ficha limpa, mas continua aqui na esplanada dos ministérios, porque a gente vai para a famosa treta das emendas que aconteceu na semana passada e nessa semana. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou pedir para a produção rodar um VTzinho do nosso presidente Lula falando a respeito desse encontro dos três poderes. Minha alegria aqui hoje, ministro Barroso, senador Pacheco, deputado Lira, a minha alegria hoje é dizer para vocês que eu estou plenamente satisfeito, porque juntar os três poderes aqui, já tínhamos juntado quando teve o golpe de 2008, mas juntar ele agora demonstra com muita clareza, mas com muita clareza mesmo, de que o Brasil voltou à normalidade civilizatória e que os poderes, com autonomia, saberão se respeitar e cada um cumprir seu dever. Muito obrigado e parabéns a todos vocês. Está encerrada esta cerimônia. Que não é bem assim não, viu? Não é tão civilizado como o presidente Lula estava falando. Esse evento aconteceu no dia seguinte ao encontro dos três poderes lá no Supremo Tribunal Federal, que o presidente Lula não participou. E por um motivo importante, isso porque quando o assunto é emenda parlamentar, o presidente Lula tira o dele da reta e diz que não tem nada a ver com a decisão de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Mas como a gente explicou, as emendas, o dinheiro das emendas sai por uma determinação do Poder Executivo. Então seria interessante, e a gente viu depois que de fato é interessante, que o presidente Lula pudesse dar um pitaco de para onde vai esse dinheiro todo que é enviado pelos parlamentares. O presidente Lula, inclusive o ministro Rui Costa, disse que Lula não tinha nada a ver com essa decisão do ministro Flávio Dino de suspender as emendas PIX e as emendas impositivas do Congresso Nacional. Mas depois o presidente Lula acabou dando aí uma sugestão que esses valores fossem entregues, destinados para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é a menina dos olhos do governo do presidente Lula. Então a gente sabe sim que Lula tem o dedo nessa decisão do ministro Flávio Dino. Lula que quando não consegue resolver os problemas com o Congresso, junto ali com as suas negociações, ele recorre ao Supremo Tribunal Federal e foi o que aconteceu. Na semana passada, o ministro Flávio Dino acabou suspendendo as emendas PIX e estendendo essa suspensão para as emendas impositivas. Para quem não sabe, emenda são verbas que os parlamentares têm direito de mandar, dinheiro que eles podem mandar aí para os seus estados, para as suas cidades, das suas bases eleitorais. Em ano eleitoral, esse dinheiro aí é muito relevante, é muito importante. Com essa suspensão, o ministro Flávio Dino alegou que esses valores que são enviados, principalmente pelas emendas PIX, eles não são corretamente rastreados, não tem aí o seu destino certo e informações disponibilizadas à população. O que a gente sabe é que várias emendas têm sim e que nenhum dinheiro público sai sem saber de onde saiu e para onde vai. Mas como ele disse que não tem aí esse rastreio, ele acabou suspendendo as emendas PIX. Isso causou um problemão no Congresso Nacional, os parlamentares levaram sim isso para o lado pessoal. Na semana passada, a própria Comissão Mista de Orçamento suspendeu um monte de coisa, colocou um monte de coisa em pauta por conta disso aí. É uma clara repercussão do próprio Congresso Nacional pela Comissão Mista de Orçamento, que inclusive vetou a entrega de bilhões de reais para um processo para o Poder Judiciário. Inclusive, a votação do texto da reforma tributária, do segundo texto da reforma tributária, acabou sendo suspenso também em uma retaliação clara do Congresso Nacional. Pois bem, o plenário do Supremo Tribunal Federal, de forma virtual, acabou então referendando a decisão de Flávio Dino. Todos os ministros do Supremo suspenderam as emendas. Causou aí mais um burburinho, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, não ficou satisfeito com isso. Colocou sim para o lado pessoal essa história mais uma vez e decidiu pautar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que, abre aspas, estava ali paradinha, quietinha por conta das eleições municipais. Resolveu pautar, então, os processos que estão parados na Câmara dos Deputados, que são contrários aí ao poder do Supremo Tribunal Federal, inclusive uma PEC que diminui os poderes do Supremo Tribunal Federal, assuntos outro projeto também que tem em mente lá no Congresso Nacional reduzir as decisões monocráticas de ministros de tribunais superiores. Inclusive, a presidente
da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Caroline de Tone, já determinou quem serão os relatores dessas propostas e já deu recado, viu? A pauta da CCJ da semana que vem sai hoje, às 14h. Claro, a gente conta para vocês isso depois no portal metrópolis.com. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido como deputado Príncipe, vai ser o relator de uma das propostas. E a gente tem aí deputados de direita votando esses assuntos, determinando então o tom desses assuntos lá dentro do Congresso Nacional. Voltando aí à treta lá no STF, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou marcando um encontro, um almoço, um regabofe, no Supremo Tribunal Federal, na presidência, e estavam lá todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, estava o ministro Rui Costa, estava o advogado-geral da União e estava também o presidente da Câmara e presidente do Senado. Lembrando que antes mesmo desse encontrão aí no Supremo Tribunal Federal, Arthur Lira já tinha se reunido com o presidente Lula, Pacheco já tinha se reunido com o presidente Lula também, então eles já chegaram nessa reunião com o tom do que eles iriam votar. Vou pedir para a produção rodar para vocês quem estava nessa reunião. Isso aí é um evento mais para inglês ver, para tirar foto, porque eles já chegaram aí sabendo tudo que seria conversado. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia participou do início da reunião e saiu, rapidinho, deixando só os homens tomando conta aí da sala da presidência do STF, que, como vocês puderam ver, é enorme. Coube muita gente aí nesse almoço que, inclusive, lá no portal metrópolis.com, vocês têm matéria dizendo pra gente, contando pra gente o que é que foi servido nesse almoço. Inclusive, tinha massa vegana. Será que tem algum ministro vegano? Isso aí a gente ainda precisa pesquisar para contar para vocês. Mas acesse o nosso portal que tem detalhes sobre esse almoço específico. Contando um pouquinho de bastidor, nesse dia, nessa quarta-feira, a imprensa que cobre Congresso, que cobre Planalto, estava toda no Supremo Tribunal Federal aguardando essa reunião. O almoço que estava marcado para ali perto do meio-dia. Esse almoço atrasou um pouquinho e eu lembro que eu até comentei com a Manuela Alcântara, que cobre o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário aqui para o Metrópolis, perguntei a ela quando é que a reunião iria acabar, que eu estava esperando Rodrigo Pacheco chegar no Congresso para falar com ele, para pedir então uma fala sobre esse assunto. Ela me disse, amiga, eles ainda estão na entrada do almoço, isso era 15h. Então, um almoço que demorou bastante, uns foram embora mais cedo, outros continuaram por lá. O que a gente sabe é que eles entraram, sim, num consenso. Um consenso sobre destinação das emendas e consenso também de que em 10 dias o Congresso Nacional tem que entregar um relatório aí sobre a rastreabilidade e transparência dessas emendas. O ministro Barroso, que é o presidente da Suprema Corte, falou no finalzinho da reunião. Na verdade, foi uma construção coletiva em que o Supremo, eu, em nome do Supremo, manifestei as preocupações que nós tínhamos. Em seguida, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou as preocupações do Senado, o presidente da Câmara manifestou as preocupações da Câmara dos Deputados e os ministros Rui Costa e Jorge Messias apresentaram as visões do Executivo. E aí conseguimos construir coletivamente, ninguém chegou com nenhuma proposta pronta, construímos coletivamente as soluções possíveis. E nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema.
basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. Qualidade do gasto que ficou definida assim nessa emenda. Então, emendas de comissão ficou destinado para um tipo de evento, um tipo de situação, para um tipo de obra específica, emendas de comissão, emendas PIX, as emendas parlamentares aí tiveram o seu destino traçado no Supremo Tribunal Federal e agora daqui a alguns dias a gente vai descobrir qual é a proposta que o Congresso vai enviar ao Supremo Tribunal Federal. Olha, mas teve mais gente falando, viu? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, saíram mais cedo dessa reunião. Arthur Lira tinha um compromisso em São Paulo, não falou com a imprensa, mas Rodrigo Pacheco falou, e falou muito. Ele falou por cerca de meia hora no púlpito do Senado, e a gente separou um trechinho para vocês. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. E houve também esse entendimento de todos, inclusive dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de que a transferência especial das emendas individuais como modalidade pode ser mantida, naturalmente com alguns ajustes. Quais são esses ajustes? Primeiro, definir com antecedência e com antecipação o objeto e a finalidade dessa emenda de transferência especial, que é uma forma de dar garantia de que esse recurso não vai compor o orçamento do município aleatoriamente, ele tem uma finalidade específica e deverá ser dirigido prioritariamente para a continuidade de obras inacabadas Brasil afora. Ou seja, algo também muito inteligente e interessante para o país e com a referência sempre da fiscalização do Tribunal de Contas da União e dos órgãos de controle de modo geral que devem também fiscalizar esses recursos.